O Estado Novo foi um regime político, autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou em Portugal cerca de 41 anos consecutivos, desde a aprovação da Constituição de 1933 até o seu derrubo pela Revolução do 25 de Abril de 1974, em Lisboa. A designação oficial de Estado Novo, criada sobretudo por razões ideológicas e propagandísticas, serviu para assinalar a entrada no novo período político aberto pela Revolução de 28 de Maio de 1926, que ficou marcado por uma concepção autoritária e antiparlamentar do Estado. Esta ditadura foi nomeada por António de Oliveira Salazar após o golpe de 1926. Somos um país pequeno, com problemas sérios e não podemos aderir a frentes débeis, só com o fim de proclamar que brincamos às democracias. António de Oliveira Salazar, palavras de um ambicionista. O documentário não só se relaciona com o tema direto Estado Novo, como também com o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Em 1936, conforme relata o romance, foi um período marcado por movimentos sociais conservadores em que se prepara a Segunda Grande Guerra e se espalha pela Europa o nazi-fascismo, direcionando o grande foco para a figura de Salazar. Apesar de todos esses factos serem abordados por Saramago, não se trata de um romance histórico no sentido tradicional, mas sim numa nova maneira de revisitar o passado de um modo crítico e sob a ótica do presente. A minha vida, assim, eu nasci em 52, não é? O Estado Novo já veio lá muito atrás. Mas, efetivamente, a nossa vida era uma vida normal dentro daquilo que nós achamos que era a normalidade. Agora que estamos fora desta normalidade, vimos que aquilo era uma anormalidade. Éramos pobres, vivíamos mal, não tínhamos os bens necessários em termos de... Não tínhamos casa de banho, não tínhamos eletricidade, não tínhamos televisão. Tínhamos aquilo que nós achávamos que era importante, que era brincar muito, andar descalços, andar com os tamancos e jogar a bola com umas bexigas de uns porcos e tal, cheias, ou com umas meias, com umas bolas de papel. Éramos felizes nessa altura porque não sabíamos o que era mais nada. Mas, efetivamente, éramos felizes, não tínhamos qualquer problema relativamente a isso. A Guarda, em termos económicos e em termos de interesse para as pessoas das aldeias, era extremamente importante. Deixou de ser agora, infelizmente, por outras políticas. Mas sempre foi importante. Em termos políticos, a Guarda tinha aqui algumas pessoas extremamente importantes que infelizmente já morreram, que também não podem ser eternos, que sempre foram opositores ao regime, não é? Mas a Guarda padecia de um mal nacional e ainda por cima a Guarda estava encravada muito perto da fronteira, onde o regime de Espanha era parecido com o nosso. Parecido não, era igual, ou ainda pior. Daqui tínhamos o Oliveira Salazar, de lá tínhamos o General Franco. Não é? Qualquer coisa era muito complicada. Sair à fronteira, o passaporte, ou fugir à Guarda Fiscal, portanto havia sempre aquela história. Agora, que a Guarda sempre foi um polo aglutinador do distrito, foi sobretudo das aldeias aqui mais à volta. Não só em termos comerciais, mas também em termos de cultura, em termos de ensino. Não é? Havia aí umas casas importantes que faziam teatro, tínhamos o cinema, embora, claro, a gente sabia que era tudo diretamente controlado, não é? Mas era aquilo que era. Na altura em que eu tinha 10 ou 11 anos, para mim era tudo normal. A gente não podia falar, ou nem saber que não havia eleições, ou que não se podia usar isqueiro na rua, ou que não... Era o normal, e até achávamos anormal quando alguém dizia, devíamos usar. Procurei estudar alguma coisa para poder ir com uma patente maior, porque havia sempre a possibilidade de a gente poder vir vivo, não é? Eu comecei na escola de oficiais e acabei capitão do Exército. Para usar um isqueiro, por exemplo, tinha de ter licença. Não é? Se dissesse qualquer coisa que não fosse... falasse mal da religião ou talvez qualquer, havia alguém ali logo atrás que ia comunicar e ao dia estavas preso. Portanto, não havia liberdade nenhuma. Mas isso não era o mais importante na altura. Olhando agora para lá, não era o mais importante a falta de liberdade, porque nós tínhamos a nossa liberdade. Nós éramos novos, tínhamos a nossa liberdade. O problema, na altura, era
a dificuldade que as pessoas tinham em sobreviver. Percebes? Era, pá, comprava-se uns sapatos novos uma vez no ano para se ir à festa. E quando havia, por exemplo, hoje houve aqui a feira de São Francisco agora. Essa feira era importante para nós garotos, porque sabíamos que os nossos pais vinham aqui. E com muita dificuldade levávamos alguma coisa. E o que é que era essa coisa? Não é um computador, nem uma Playstation, não era nada. Era um assobio, era um carrinho para a gente empurrar, eram uns tamancos novos, era uma roupa nova. E nós vivíamos felizes assim, quando as pessoas vinham, olha lá bem, o que é que nos trazem? Não é? Claro que agora não é nada disto. Não é? E agora quem está do lado de cá é que vê o mal que nos fizeram do lado de lá. Não é? Porque quem não vive as coisas não consegue avaliar, não é? Ora, nós estamos do lado de cá e olhando para ali, eu vejo. A minha mãe trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. E recebia uma miséria. Mas uma miséria penso eu agora, porque na altura pensava que era bom, era aquilo, não tinha outra coisa. Depois a questão da cultura. A cultura era uma coisa que não existia. Havia ali uma lança em África que era a Fundação Gulbenkian, que andava com umas carrinhas, não sei se vós conheceis isso, andava com umas carrinhas de terra em terra a dar leitura. A gente ia lá, recitava um livro, levava o livro para casa e depois passados uma semana ou 15 dias, não sei, já não posso precisar, a carrinha vinha e nós íamos estudar um novo livro. E o que é que nós comprávamos? E o que é que nós levávamos? Levávamos a história, porque a história já era a nossa fantasia. Era a história que a gente lia e nessa história a gente revia-se um bocadinho, não é? A primeira vez que saí, fui à Figueira da Foz, à praia, porque a Caixa de Previdência dos Lanifícios, que é a minha entrada na fábrica de Lanifícios, nos proporcionou a possibilidade de irmos lá 15 dias para a praia, numa colónia de férias, todos vestidos da mesma maneira, a cumprir religiosamente a lei do fascismo, não é? A comer aquilo que eles queriam. E pronto, mas para mim era uma alegria, porque eu nem sequer sabia o que era o mar, não é? Fui lá, batata água, não é? Era aquilo que era. Nós éramos felizes nessa altura, com o pouco que tínhamos, porque não sabíamos que havia mais, não é? E isso é que perturba muito, porque como é que é possível alguém, durante tanto tempo, governar um país, a pôr as outras pessoas cada vez mais pobres? Não só economicamente, mas em termos de tudo, em termos de vida, em termos de cultura, em termos de desenvolvimento das próprias pessoas. Que o fascismo é mesmo assim. Quanto mais as pessoas forem estúpidas, mais fácil é manobrá-las, não é? Eu quando fui fazer, e já depois do 25 de Abril, quando saí da tropa, fui fazer, e concorri ao banco, fui fazer fiz os psicotécnicos todos e tal, depois, na última fase, era uma entrevista com uma senhora, ou com um senhor, neste caso a mim queria uma senhora, uma psicóloga. Eu fui ao Porto fazer essa entrevista. E eu não fazia ideia que entrevista seria, ou o que é que eles me iriam perguntar. E aquilo que a senhora me perguntou foi o seguinte: eu sentei, ela sentou-se, cumprimentou, quem era, quando era e tal, de onde vinha, e disse: olha lá, diga-me lá, o que é que o senhor pensa dos padres no momento atual? E eu penso assim: que culpa tem a ver com o banco, não é? Mas analisando a questão, não é? Esta pergunta eu tinha que saber andar de um lado e do outro. Porque eu pensei assim: bem, se esta senhora é do Partido Comunista ou mais à esquerda, se eu falo mal do lado ali, já não entro. Mas se é da direita, se eu falo mal do lado da direita, já vai ser muito complicado. Aliás, aos zigzags. Porquê? Porque esta história dos padres não tem a ver com os padres em si, não é? Tem a ver com a Igreja. A Igreja era o braço direito do fascismo. Ainda agora a Igreja está muito ligada à direita. Não é? Muito ligada à direita. Salvo raras e horrorosas exceções. E mesmo esta pergunta que a senhora me faz, o que é que pensa dos padres no momento atual, eu tive que jogar ali muito bem, não é? Porque os padres, efetivamente, na altura, antes do 25 de Abril, tinham um espaço muito forte e eles dominavam praticamente tudo. Mas depois do 25 de Abril, ainda há, por parte da Igreja, de alguma Igreja,
uma tentativa de voltar tudo à direita, porque nunca foram capazes de dizer assim, bem, pá, efetivamente nós estamos errados, nós estávamos errados, e vamos ajudar. Porque como é que é possível uma igreja, não é? Olhando para a igreja, e o que é a igreja? A igreja, falemos do Papa Francisco, não é? Um homem espetacular, não é? Nem que é direita nem é de esquerda, mas é um homem da igreja. A igreja serve para ajudar os pobres, não é? Para ajudar os pobres, para ajudar os mais necessitados. Mas não. O que nós vimos era uma igreja dos ricos, não é? E que obrigavam os pobres a entregar algum dinheiro e esmolas e o dinheiro que lhe fazia falta, para eles terem os luxos que têm, não é? E que tinham. Além disso, eram os principais opositores da democracia. Quando alguém dizia alguma coisa, o padre ia meter no coisinho, ia falar com os homens da PIDE, olha, aquele fulano ou aquela fulana falou mal do Salazar, falou mal disto, falou mal daquilo, ou falou mal do Santo António, não sei quem, outro dia estava lá uma malha, estava preso, estava a arrancar as unhas e estavam a fazer 30 bolinhas. Portanto, para responder à pergunta, é assim, nós, no meu tempo, vivíamos bem, porque não víamos mais nada. Não se pode dizer assim, eu vivia mal. Eu vivia bem. Minha mãe tinha pão para me dar pouco, mas tinha a sopita para comer, tinha as sapatilhas para jogar a bola. Quando não tinha, jogava descalço. Tínhamos as bolitas, quando apanhávamos uma bolita, era aquilo que tínhamos. Claro que agora olho para aquilo, eu nunca desejaria, mas nunca, a ninguém, nós, meus filhos, e mesmo a vós, seja ele quem for, que passasse aquilo que nós passávamos. Assim, mas foi mal. Na altura não era mal. Era bom. Era aquilo que tinha. Mas era muito pouco. Era muito pouco e muito mal. Tenho uma ideia e tenho uma imagem do meu avô que era pedreiro, um homem que trabalhava à pedra, que trabalhava durante 12 horas por dia, não é? Um homem. Tenho a ideia dele, na casa dele, na casa velha que ele tinha, onde ele vivia e onde eu vivi depois, porque entretanto também, eu também, muito cedo fiquei sem pai, meu pai morreu aqui num acidente, era eletricista, morreu aqui num acidente de eletricidade a um domingo, morreu por erro de alguém e a minha mãe ficou viúva comigo sozinha, nunca nos pagaram nada. Era o tempo de fazer, era assim. Mas lembro do meu avô receber um voto. A única eleição que eu me lembro do tempo fascista foi a eleição para Presidente da República, que era o João Alberto Delgado, em 1958. Eu lembro do meu avô receber esse voto, aliás eram dois até, mas com a indicação de que tinha que ir votar. O regidor, que era a autoridade da freguesia, havia o Presidente da Junta, havia não sei o quê, mas o regidor era a entidade do Estado em cada freguesia, era o regidor. E ia de casa em casa entregar o voto e disse, olha, este voto é para votar ali, naquela cozinha. Que estava a concorrer o general Alberto Delgado e o Alberto Tomás. Um de um lado, outro do outro, logicamente. O general Alberto Delgado da esquerda e o outro do lado da direita. Eu lembro do meu avô agarrar os votos, pôr lá em cima e tal, e dizer assim, eles calharem lá. Eu sei que foi. Eu sei que foi porque eu fui como ele. Foi porque, às tantas, no fim do dia, foram verificar quem ainda não tinha votado e foram-me chamar a casa. Ainda não votaste. Vem votar. Eu fui com o meu avô. E eles sabiam em quem é que cada um votava. Porque as urnas eram dois potes de ar, dois cântaros. Um era para Humberto Delgado, o outro era para o Alberto Tomás. Era fácil ver porque votava. É lógico que o Humberto Delgado nunca ganharia, não é? Portanto, mas não ganhou, foi uma fraude eleitoral muito grande em todo o país, o homem fugiu e passado algum tempo foi morto ali em Espanha pelos traidores da PIDE que o enganaram. Pois, para dizer que, assim, a única coisa que eu me lembro da questão do fascismo e das votações foi essa, porque o resto não houve mais nenhuma. Não havia. As eleições eram contínuas, as eleições não, eram sempre nomeadas, eram sempre os mesmos, não ia voltar a dar. Aqui podemos imaginar, ou podemos pensar, duas fases.
A fase em que nós fazíamos até à quarta classe, não é? Em que tínhamos na parede o Presidente da República e o Presidente do Conselho, Tomás e o Oliveira Salazar, tínhamos uma cruz, um crucifixo, e tinha que se ver todos os dias, quase todos os dias, cantar um hino, ou rezar, ou outra coisa qualquer. Portanto, os símbolos eram aqueles. Nós achávamos aquilo normal. Claro que agora não achamos nada normal, não é? Achávamos aquilo normal. Isto era até à quarta classe. Depois da quarta classe, a vinda para o liceu ou para a escola, as coisas mudavam um bocadinho, tornavam-se mais profissionais. Nós tínhamos uma coisa chamada Mocidade Portuguesa, que era uma juventude do fascismo, era uma juventude como tinha a Alemanha depois com o Hitler, não é? Mas era a Mocidade Portuguesa, em que tínhamos que andar fardados, as calças eram castanhas e a camisa era verde, tínhamos um armazinho, tínhamos um bivaco, um barretezinho, tínhamos que usar. E isso fazia com que tínhamos que ter formação sobre isso, não é? Tínhamos que saber marchar, tínhamos que saber defender a pátria, saber cantar o hino nacional, o hino da mocidade, e claro, estender a mão, sempre o fascismo, era isso que nos obrigavam a fazer. Mas, tanto eu como os colegas que estão por aí, se fizessem a mesma pergunta, eles achavam aquilo engraçado. Nós não tínhamos noção do que eram as coisas. Não sabíamos mais nada, era aquilo. Vamos ter mocidade. Por lei, mas não temos aulas. Vamos ir a marchar nas ruas e andamos fardados. Que era uma coisa que qualquer rapaz, qualquer rapariga gostava, e as meninas também tinham, logicamente, não é? Tínhamos uma série de formação, além de saber marchar, nós nunca usámos armas, mas sabíamos, por exemplo, tínhamos instrução de transmissões, isto é, saímos fazer desenhos com as bandeiras. As transmissões, não sei se algum dia visse algum filme, os barcos antigamente faziam as transmissões com bandeiras, sinais e tal, o A, o B e tal, e nós era isso que tínhamos. Portanto, se porventura o regime precisasse de nós o que conseguimos fazer era, neste caso aqui, eu pelo menos, e a representante da Oliveira, as transmissões, saber fazer palavras com bandeiras, para transmitir as mensagens. É isso que nós íamos fazer. Portanto, o fascismo servia-se de nós, como servia da maior parte das pessoas, e criava dentro de nós esta ideia que era única, não havia outra. Isto é que era bem, é assim, temos de defender a pátria, tem que ser assim, tem que ser assim. Não havia muito. E tudo aquilo que se pudesse fazer por fora, que alguém que fizesse por fora, tinha que ser assim, de noite, muito de noite. Eu posso dizer uma coisa que penso eu que é uma terra que se chama Mido, ali ao pé da Almeida, que eu já andava no liceu, 17 anos, houve um padre que me convidou para irmos a um sítio ouvir um cantor, que era o Padre Fanhais. Ouvi-se falar? O Padre Fanhais, que é um cantor da Revolução, ainda canta agora, deixou de ser padre, é de extrema esquerda, era do UDP na altura, e veio ali cantar. E o que é que ele cantava? Cantava e tocava praticamente as canções do Zeca Afonso. E nós fomos a essa terra, ali perto da Almeida, numa noite escura. Alguém trouxe o Padre Fanhais ali, a cantar e a tocar, e nós eu fui com esse padre, com a noção que ia pôr o pé na poça. Que estava a dizer uma coisa que não devíamos fazer. Que mal é que tem ali a cantar. Mas eu sabia que estava a fazer mal, porque o fascismo não queria que eu fizesse isto. E tanto que não queria, que alguém bufou que o Padre Fanhais estava lá a tocar nesse sítio e tivemos para mexer. Passado algum tempo, nós já lá não estávamos, porque alguém nos avisou, apareceu o guarda republicano a aprender toda a gente que lá estava. Já lá não havia ninguém, logicamente. Nem o Padre Fanhais já lá estava. Mas é para ver-se que
até ao ponto em que eles chegavam, um próprio cantor, que era um cantor de intervenção, logicamente, nenhuma cantiga do Zeca Afonso é feita ao calhas, não é? Ao caso, tem tudo alguma coisa, ou factos que se passaram, ou factos que se vão passar, ou pensamentos, tudo sempre a contrariar a posição do fascismo. Portanto, era um completo obscurantismo. Tínhamos aquilo, era aquilo. Eram as ovelhinhas, vão todas para o mesmo sítio. A questão é que eu fazia parte do MRA. Eu sabia o que estava a acontecer, não sabia no dia. Mas sabia o que estava a acontecer. Tínhamos aqui uma pessoa que já faleceu, na altura era capitão, era o capitão Valente, depois faleceu há 2 ou 3 anos, o general Valente, que era a ligação com os revolucionários. Não é? Porque, como vós compreendeis, numa revolução não pode haver muita gente a saber, não é? Porque senão alguém lá com a língua nos dentes é uma chatice. Eu sabia que iria acontecer, desde o primeiro dia que me contactaram, eu disse que sim, sinceramente sem saber muito de política, mas entendi que, porque era novo, porque estava a dar aventura e porque me disseram que as coisas que era para mudar. E então, quando o MFA, quando eles transmitem a ordem, não é? Nós sabíamos que estava para acontecer. E porquê é que sabíamos que estava para acontecer? Porque o capitão Valente tinha-nos dito que ele ia receber a ordem através do rádio. Do rádio normal. E o rádio que nós tínhamos na nossa sala de oficiais desapareceu. De um dia para o outro desapareceu o rádio. Como compreendeis, nós tínhamos uma sala diferente. Nós tínhamos uma sala de oficiais, havia a sala de sargentos e a sala dos praças. A nossa era um bocadinho mais requintada, tinha uma televisão Zeca que não sabia nada e tínhamos um rádio diferente, que apanhava no meio das estações, e de repente o rádio desapareceu. E todos nós, os 3 ou 4 que sabíamos o que ia acontecer, isto está para acontecer. Porque ninguém tinha um rádio para levar para o quarto, não é? Havia um rádio no quartel. E o rádio foi para o quarto do capitão Valente, para ele ouvir a senha e a contrassenha. Todos os dias, àquela hora, ele tinha o rádio ligado, no sítio onde não tinham dito. E quando foi a senha e a contrassenha, ele foi dizer, olha, é hoje, ponto. É lógico que nesse dia houve algum temor, não é? É natural, não é? Eu tinha 21 anos. E houve algum temor. E as coisas não foram tão fáceis assim. Porque a ordem, como vós sabeis, partiu à meia-noite, não é? À meia-noite houve a ordem para se atacar, mas nós aqui a única missão que tínhamos era prender os elementos da PIDE, aqui da Guarda, e tomar a Vila Formosa, ocupar a fronteira. Isso logicamente não podia ser feito de noite. À meia-noite tivemos que esperar até de manhã para se atuar. E o capitão Valente, na altura, entrou na sala de oficiais, armado, com uma pistola, volta, e disse ao comandante e ao segundo comandante: os senhores estão presos. Porque, entretanto, isto aconteceu à hora do almoço, porque de manhã, houve conversações entre eles, no sentido de eles se renderem. O comandante e o segundo comandante se renderem. E eles não se renderam. Provavelmente, se eles tivessem jogado, eles também não teriam rendido. Se eu estava entregue de uma unidade, não é? Também não me ia render. Podia. E disse, olha, eu não vou render, prendam. Pronto, mas o homem não se rendeu, não é? E a hora do almoço teve que se atuar. E o capitão Valente entrou na sala de oficiais, deu-lhe a ordem de prisão e o segundo comandante avançou para ele e levou um tiro. Deu-lhe um tiro junto ao pé, o homem parou ali. E o 25 de abril na guarda começou naquele momento. No momento em que o capitão Valente deu um tiro, junto ao pé do homem, prendemos, logicamente. E vamos contra o quartel e a companhia operacional saiu para Vila Formosa. Uma parte para Vila Formosa, outra parte a prender as pessoas da PIDE. Pronto, e foi assim. Portanto, há outros momentos importantes, factos importantes, que depois vêm a seguir. Mas, efetivamente, depois que
que a organização do movimento deu a ordem, aquilo que aconteceu na Guarda foi isto. Nós, de manhã, conversou-se com os comandantes do quartel para se entregarem. Eles se entregaram, tivemos que tomar essa ação e foi isto. Naquele dia foi isto assim que se passou. Eu penso que a sociedade em geral reagiu bem. No início reagiu bem. Claro que houve alguns exageros, não é? Quando não tem liberdade, de repente aparece liberdade total, não é? Há sempre exageros, não é? E eu confesso que houve alguns exageros. Pessoas que se... Tipo, por exemplo, tu estás num jogo de futebol com uma bancada cheia, não é? E há um gajo que é teu inimigo e diz: "Esse gajo é fascista." O que é que aconteceria? Imaginais, não é? Todas as pessoas caírem de cima dele, não é? Houve, efetivamente, as pessoas ficaram satisfeitas, não é? Gostaram. Houve pessoas que ficaram preocupadas. Nós admitimos que havia muita gente da PIDE que não sabia bem o que estava lá a fazer. Não é? Havia pessoas que sabiam, não é? Os líderes e os operações da PIDE sabiam o que estavam a fazer. Mas havia muita gente que trabalhava aí, que era um trabalho normal, um trabalho de secretaria, um trabalho normal, não fizeram mal a ninguém, sabiam o que estavam a fazer, que efetivamente passavam as mensagens e não sei o quê, mas não mataram ninguém, não bateram ninguém, nada. E ficaram altamente preocupados. Esses e as famílias deles, porque sabiam o que ia acontecer. Além de ficarem sem o emprego, foram presos, não é? E alguns passaram mal. Mas a sociedade em geral em si reagiu muito bem, ficaram satisfeitos. Houve pessoas. Vamos ver, se me perguntares assim, ficou mais satisfeito, os intelectuais ficaram mais satisfeitos que sabiam o que estava a acontecer. As pessoas das aldeias ficaram mais receosas. Prenderam o Marcelo Caetano. Então, mas agora? Porque a autoridade deles era aquela, não é? Foi muito complicado. Mas, claro, depois as coisas foram evoluindo, as pessoas gostaram, depois, a nível nacional, há alguns retrocessos que a direita quis aí arranjar, meter uma rodas na engrenagem, e depois foi... Mas, em si, e nesses dias, a sociedade reagiu muito bem. Olha, eu acho que... Eu há tempos já, há bastante tempo, li um livro que era assim. Alguém perguntou, durante a campanha, ao João Humberto Delgado, o que é que faria ao Salazar se ele fosse eleito. E o Humberto Delgado disse: obviamente, mito. É o título de um livro. E isso, alguns anos depois, não é? Quando a gente tomou mais consciência, eu disse: este homem era um homem com uma coragem de caraças, não é? Estamos a falar de um regime que tem 50 anos. Um regime que mata e tortura pessoas. Estamos a falar de um homem que era general, que sempre esteve no regime, mas que achou que as coisas não estavam bem. E quando ele diz assim: se eu ganhar, obviamente mito, está a dizer que a pessoa mais poderosa do país vai cair da cadeira, que acabou por cair da cadeira uns anos depois, acabou por morrer, porque caiu da cadeira. Alguém estragou a cadeira, se calhar, ou cair. E essa frase, que depois, logicamente, a gente ouvia, mas o sentido que ela tinha veio depois, não é? Mas, de qualquer forma, já nessa altura, este homem deve ser um homem altamente corajoso. Se eu pudesse votar, votava nele, mas já não podia votar, logicamente, não é? E deixar de fazer uma coisa, relativamente aos votos, uma coisa que me esqueceu. Em cada caso, só havia um voto que era para o homem. O voto era entregue só para o homem, a mulher não votava. Sabes que foi a primeira mulher que votou, uma mulher aqui da Guarda. Portanto, esse provavelmente foi o momento que mais me faz pensar, porque coisas que a gente soubesse, a gente sabia que, por exemplo, a PIDE tinha morto um poeta em Coimbra, que era aqui de Pinhel, José Afonso, ficou depois uma canção a seguir.
Sabíamos que tinham sido torturadas as pessoas que tinham sido torturadas, as pessoas que estavam em Peniche, que estavam em Ilha do Sal. Sabíamos, mas aquilo que nos transmitiam é que essas pessoas eram pessoas que eram impróprias para o consumo, eram pessoas que não serviam para nada, estavam ali para criar confusão. E tudo isso, quando a gente começa a ter alguma... começa a pensar um bocadinho mais, são coisas que que a gente nunca mais esquece, percebe? Não me traumatizaram, não é nada que me marcasse muito, mas são coisas que, sim, pá, são coisas diferentes, não é? Porquê é que prendem as pessoas? Porque as pessoas não podem falar, não podem dizer nada, não podem dizer que não gostam, não é? Porquê é que este homem diz assim, obviamente Me Too? Então, toda a gente diz que o Salazar é o melhor homem do mundo. Como é que ele, se ganhar, vai meter o melhor gajo do mundo, não é? Eu vivi os dois mundos, não é? Não vivi um mundo tão triste e tão obscuro que viveram os meus avós e os meus bisavós. Não vivi esse mundo. No meu mundo já era mais fácil. Dentro do complicado era mais fácil. Não tem nada a ver com isto. Mas não tem nada a ver com nada. Eu às vezes costumo dizer uma coisa ou outra é comparar a Sé com a loja das meias. Também é de um amigo meu, a loja das meias. É comparar a Sé com a loja das meias. Não há comparação possível. Não há. Por muito que digam, havia mais disciplina. Pois havia. Vós também podeis ter aqui disciplina. Se abris a boca, levares uma lamada, nunca mais abres a boca. Verdade? A disciplina tem que ser sempre consentida. Não tem comparação. Este mundo é um mundo diferente. É um mundo mais mau. Não é um mundo mais mau. Quem faz o mundo mau somos nós. É um mundo onde as pessoas são mais infelizes. Provavelmente. Mas antigamente as pessoas eram muito felizes. Quer dizer, cantavam mais, isto é verdade. E quando andavam a trabalhar, cantavam. Mas era ser feliz. Não sabia ler nem escrever. Era ser feliz não ter que dar comer aos filhos. Era ser feliz não poder votar. Não é? Era ser feliz se faltar à igreja, à missa, ou outro dia estão a perguntar porque é que faltou. Era ser feliz não ter dinheiro para comprar os livros para os filhos. Isso é felicidade. Era ser feliz quereres te lavar e não teres onde lavar. E queres ir à casa da banho e teres que ir a um gestal, a um sítio qualquer para fazer. Eletricidade não a luz. Estudei muitos anos à luz do candeeiro de petróleo. E tinha que ser, não podia ser sempre, porque faltava. E era preciso ir comprar o petróleo, não havia dinheiro para comprar o petróleo. Então era dar o menos possível e estar ali com o livrinho para ver se conseguia. Eu lembro-me de estar a estudar latim e a traduzir o Homero. Tinha que traduzir. Também não entendi muito daquilo, mas certo é que tinha que traduzir e à luz do candeeiro. Mas vamos lá ver, mas antigamente não se formaram grandes homens. Claro formaram. As pessoas que já morreram, outros estão por aí, grandes homens, sem qualquer tipo de dúvida. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi que eles tiveram a felicidade de o poder ser. Não é? Agora não. Agora há a possibilidade de toda a gente o poder ser. Nem toda a gente o merece, é verdade. Mas também tem essa possibilidade. Então estamos na Praça Luís de Camões, na famosa Praça Velha, e temos dois edifícios emblemáticos. Temos a Casa da Mocidade Portuguesa, onde se reunia a juventude para ser trabalhada em termos de ideologia fascista, e temos a Câmara Municipal, a antiga Câmara Municipal, ou menos o edifício da Câmara Municipal, que neste momento já é a Casa da Democracia, embora noutro local, e que era efetivamente também algo que dizia muito ao regime, porque não havia eleições, os presidentes da Câmara eram nomeados, digamos que era o diretório dos ideais do Salazar e do fascismo.
Então, continuando o nosso roteiro, tivemos há bocadinho na Casa da Mocidade, onde se encontrava a rapaziada mais nova, não é, para serem catequizados, e depois agora subimos e vimos para a Casa da Legião Portuguesa, que era o passo a seguir, portanto os mais velhos que aderiam à Legião Portuguesa, que era uma força militar, ou militarizada, como queiram chamar, bem formada, bem armada, que defendia o regime. A força do regime era efetivamente isto. O exército era uma coisa, mas a força do regime que defendia os ideais e que defendia o fascismo era a Legião Portuguesa. Esta Legião Portuguesa, felizmente, a casa mostra aquilo que é, está em ruínas, como deve estar também, ou como devia estar o fascismo, mas foi efetivamente uma força bastante importante até ao 25 de Abril, quando as forças militares vieram aqui e encontraram do melhor armamento que existia no país. As Forças Armadas tinham esse armamento. Portanto, ainda bem que terminámos e a casa está em ruínas, embora, na minha opinião, não devia estar. Devia ser um museu ligado ao fascismo para que os mais novos soubessem efetivamente o que era o fascismo. Então, estamos aqui num edifício emblemático também, não só porque é um edifício bonito, mas também porque era o quartel da GNR. A GNR é uma força que ainda existe, é uma força que existe sempre no país, não está ligada a nenhum regime, mas efetivamente é uma força importante. Não é? Passámos ainda há bocadinho, que vocês aí filmaram, por um dos edifícios emblemáticos, porque era emblemático, agora já não é, deixou de ser, era o Café Montenegro, onde se juntavam os intelectuais, juntamente com um outro café que iremos ver agora, que era o Café Mondego, os intelectuais para conversar e para discutir a questão política. Claro que era onde havia sempre gente de apito também a controlar, mas mesmo assim era um fórum importante para se ir discutindo e para se ir sabendo aquilo que efetivamente se estava a passar. Iremos agora filmar também o edifício onde era o Café Mondego, que era também um fórum importante, mas era mais para a juventude, porque existia no meio do café, no meio do salão existia uma mesa de bilhar, onde malta se juntava ali a jogar e pouco se importava pela política. E era importante essa confusão que a malta mais nova e eu ali criávamos para que os mais velhos pudessem discutir nas mesas sem que a PIDE desse conta daquilo que estavam efetivamente a conversar. Então, continuamos o nosso itinerário e chegamos a um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, que é o chamado quartel, onde sempre existiu, desde que eu me lembro, as forças militares. E é importante porquê? Porque foi um dos pontos mais importantes do país no 25 de Abril. Tínhamos a necessidade de ocupar não só o quartel da PIDE, mas também ocupar a fronteira de Vilar Formoso. E é importante, sobretudo, por uma pessoa que comandou o regimento, que era o Capitão Valente, o Sr. General Valente, que faleceu, mas foi das pessoas mais importantes do 25 de Abril e aqui na região, sem qualquer tipo de dúvida. Vimos ali uma singela homenagem que lhe foi prestada, com uma placa, para que a cidade nunca a esqueça, mas evidentemente parece que a cidade se esquece dos heróis e está um pouco esquecido. Espero que este documentário ajude a reviver e ajude as pessoas a terem memória e verem que efetivamente foi daqui que partiu uma das forças importantes do 25 de Abril. Aqui não vamos falar de edifícios, vamos falar de locais. Locais importantes também, temos que saber a história, conhecer a história e valorizar a história. Aqui era a zona onde está o edifício onde a PIDE esteve alojada durante muitos anos. A PIDE era a Polícia de Investigação e Defesa do Estado, era a polícia que defendia o Estado, a polícia que matava, que torturava
que impedia as pessoas de terem liberdade. Ainda bem que a casa está transformada, vive uma família feliz, e a história é a história e nós nunca devemos esquecer, mas felizmente que agora apenas temos felicidade. Aqui nesta casa, apenas havia infelicidade, havia muita gente torturada. Tudo isto terminou com a intervenção das Forças Armadas, sobretudo do Regimento de Infantaria 12, que há bocado acabámos por falar, sob o comando do Capitão Valente, que teve uma ação preponderante, como eu também já falei. Cidadenha é uma aldeia que nasceu e cresceu sob o rochedo, rodeada de carrascos, sobreiros, oliveiras e outras espécies, não é? Fica situada no extremo norte do concelho, que é Pinhel, e fica entre os dois rios, Coa e Massoeiro. Outrora, para sair daqui para Cidadelho, sair da aldeia para ir ao concelho, tinha que ser de burro, a pé e por caminhos pedestrais. Hoje, claro, temos a melhoria dos caminhos, não é? Ora bem, e continuando das origens, os hábitos e costumes sobre Cidadelho. Não foi fácil viver nesta aldeia, noutros tempos, não é? Como eu disse, não havia estradas condignas, nem caminhos, coisa que hoje já temos. Não tínhamos saneamento, luz, telefone, esgotos ou saneamento, água, vivia-se aqui praticamente isolados. Para se fazer a travessia para aldeias vizinhas no rio Massoema era através das poldras. Sabes o que é isso? Não, são umas pedras, mas depois explica-se. No rio Coa era a barca, pagando, claro, as pessoas. Até há uma canção que diz assim: meninas além do Coa são caras, custam dinheiro. Cada vez que vou e venho tenho que pagar ao barqueiro. Pronto, isso a falar sobre o rio e o isolamento de Cidadelho, e daí vem o nome, por ser uma aldeia muito isolada, Calcanhar do Mundo. Foi alcunhada por Calcanhar do Mundo. A origem desse apelido foi isso, não é? Ora bem, eu queria continuar, vamos lá ver se consigo dar seguimento à conversa, não é? Pronto, e essas travessias eram feitas assim. Mais tarde foi feita a ponte sobre o rio Massoeiro. Hoje está em ruínas. Em não sei, não posso agora precisar, foi feita uma outra ponte também no rio Coa, que é a tal Ponta da União que nos ligava a Figueira. Embora, porque acessos difíceis e assim, mas lá se conseguia passar. Mais tarde, em 1970, salvo erro, houve a melhoria do tabuleiro, que substituíram a madeira por betão armado, pronto, que é o estado em que está hoje. Mais tarde foram feitos os acessos, ou feitos a melhoria dos acessos, como hoje temos, embora que não é nenhuma maravilha, mas pronto, já se circula bem para as aldeias vizinhas, não é? Hábitos e costumes aqui nesta aldeia. O pessoal era assim, vivia no amanho das terras, semeavam, colhiam e comiam.
e a base principal era o centeio. O centeio, depois de semeado, ceifado e malhado, moído, era cozido em fornos comunitários e era consumido, que era a base principal da alimentação das pessoas noutros tempos. Ora bem, então vamos aos hábitos e costumes. Nesta aldeia há um sítio aí, pronto, lá embaixo também é onde está a fonte romana, que é o Largo da Amoreira. Aí juntava-se a mocidade, nos domingos, cantavam, bailavam e pronto, divertiam-se. Os mais velhos jogavam a raiola, o ferro, as cartas e isso assim. Pronto, era o divertimento constante aqui nos fins de semana, porque não havia outra hipótese, não é? Depois, pronto, houve estes progressos todos, pronto, hoje temos já praticamente de tudo. Quanto ao que tem de bom nesta aldeia, é assim, temos a igreja, que já deves ter visto também, em cujos cachotões no teto tem as pinturas dos doutores da igreja. Fora está no campanário o cidadão, conta de 1646. O que significa, não sei. A capela também tem os mesmos cachotões também, com as pinturas desde a Anunciação à Flagelação de Cristo. Fora está um fresco também, aí também não sei dizer o que é que isso significa, nem já várias pessoas vieram aí e falaram sobre isso, em que era Jerusalém ou coisa assim. A pintura que está ali no portado por cima, não é? O castelo, nós chamamos castelo, é um castro, é uma fortificação em ruínas. Aí, segundo a lenda, viveu uma moura, que era a moura chamada Agarena. Uma moura não, uma princesa chamada Agarena. Princesa essa que mais tarde passou a ser a Moura Morta. Ora bem, Moura Morta. A falar na Moura Morta, agora vou falar também sobre o Tiar de Ouro, a lenda do Tiar de Ouro, que algures no Vale do Novelo, nas proximidades do castelo, há lá um rochedo, em que os sons provocados aqui em cima são ouvidos lá embaixo. E então as pessoas associaram isso, na lenda, em que era a Moura Morta que estava lá com o Tiar de Ouro a tecer. Porque qualquer ruído feito aqui em cima na povoação, antigamente eram os carros de bois a baterem na calçada e fazia tac, 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 e o som era ouvido ali. Pronto, aí está a história do Tiar de Ouro. Voltando ao castelo, pronto, tem umas vistas maravilhosas para o rio, não é? Isto tudo natural, nada feito, portanto, vocês já lá foram, já viram, por isso mesmo, e assim. E agora, não sei se é mais alguma coisa, se quer, sobre o que havia, os hábitos e costumes, isto tudo, praticamente já disse tudo. Vou continuar falando sobre o Largo da Amoreira, em que na época ou na altura da Páscoa, ou seja, na semana antes da Páscoa, na Quaresma, a mocidade juntava-se ali, como eu um pouco falei, bailavam e assim, mas na altura da Quaresma não havia os bailes nem os divertimentos. O que é que faziam? A mocidade era o jogo do lenço, o do anel e os mais velhos, como já tinha dito antes, eram as cartas, o jogo da malha e a barra, portanto o jogo do ferro, não é? Pronto, e depois, indo mais à frente, falar sobre o tribunal e sobre a cadeia, em Cidade existiam 3 saídas que estavam vedadas. Qualquer animal que saísse e que fosse dar prejuízo aqui ou além, o próprio apanhava o animal, trazia para o corral do concelho, que era onde existia o tribunal, está lá o largo. Os jurados aplicavam a coima e mediante o prejuízo que havia. A cadeia, quem cometesse algum crime menos bom,
O que é que lhe acontecia? Era a cadeia, pronto. Era preso e ficava ali na cadeia. E pouco mais, praticamente, tenho agora a dizer sobre isso. Ó cidadela, terra de encanto, terra mais linda não há, não há. É por ser bela que a amo tanto, nem que me pague não vou de cá. Em toda a beira não há igual, por isso a amo com amor profundo. É a mais bela de Portugal, mais pitoresca de todo o mundo. É a mais bela de Portugal, mais pitoresca de todo o mundo. Mas ao deixar-te, ai que saudades, levo-te presa ao meu encanto. Mas ao voltar, que felicidades. Ai, agora já não sei como é que é. Sinto-me preso ao teu encanto.